Olá, queridos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Você está na rádio, na web rádio Ser Fraterno. Meu nome é Hélio Tinoco, sou palestrante espírita e nessa oportunidade fomos convidados aqui para abordar por 30 minutos a temática do Carnaval. Nós vamos nos apoiar num trabalho que temos na internet, Carnaval Responsabilidade, onde a gente vai apresentar a visão espírita com relação ao Carnaval. Que os benfeitores amigos da luz possam nos orientar, nos influenciar e nos ajudar a, tendo esse entendimento mais profundo com relação ao Carnaval, quem sabe, tomarmos um posicionamento favorável a essa festa que muitas vezes traz em si uma aparência de folclore, de cultura, até mesmo de uma certa inocência, mas que esconde, talvez, profundas armadilhas para cada um de nós. Que os amigos espirituais, então, nos conduzam e nos inspirem. Para começar, então, a trabalhar essa temática do Carnaval, meus irmãos, o que significa Carnaval? Qual é a origem do Carnaval? Os historiadores, eles têm como ponto comum que a festa do Carnaval, que nós conhecemos da atualidade, ela se assemelha muito a uma festa dos povos da antiguidade. Há alguns conflitos entre qual seria a festa, mas nós, na pesquisa que fizemos, preferimos aceitar como verdade uma festa que acontecia no mundo grego, uma festa que foi comum entre os anos 650, 600 e 520 a.C., uma festa que tinha como finalidade agradecer aos deuses pela fertilidade do solo e pela colheita. Parece algo até meio incoerente, deve ter aqui um elo perdido. Uma festa religiosa, os padrões carnavalescos que temos hoje, onde é exaltada a questão da nudez, onde as pessoas muitas vezes perdem seus limites. Qual seria esse elo perdido? Daqui a pouco nós trazemos isso como informação. Mas eu queria, nesse primeiro momento, ressaltar que, veja, meus irmãos, 600 anos antes de Cristo, os homens já tinham uma noção de agradecer a Deus. Talvez seja muito importante a gente também pensar em desenvolver essa capacidade da gratidão. Deus, Pai amoroso, nos dá o que nós precisamos como filhos queridos que somos, e algumas vezes nós nos esquecemos do agradecimento. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, disse-nos de que em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas voltando para a temática do Carnaval, a palavra Carnaval, ela tem uma derivação, ela significa carne vai. Na verdade, carne vale, que vem do latim, mas esse carne vai seria uma espécie de adeus à carne, uma liberação. Seria o que nós podemos chamar de festa da carne. Uma festa instituída para que a gente pudesse agir com libertinagem, quem sabe esquecendo os limites de respeito que todos nós devemos nutrir uns pelos outros, numa sociedade organizada. Paulo de Tarso fazia uma menção na segunda carta que escreveu aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. E nessa carta ele afirmaria que não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Quem conhece o texto, quem conhece a Bíblia, e pergunta assim: que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Era o apóstolo Paulo tentando lembrar-nos de um posicionamento, dessa vez a favor da luz, e lembrando que não pode haver luz onde há trevas e nem pode ter trevas onde há luz. No passado, nós infantilmente tentamos misturar o sagrado e o profano. No entanto, o apóstolo Paulo nos convida agora a uma decisão racional. Eu ia comentar de que eu não quero aqui, com essas colocações, atrapalhar o carnaval de ninguém. Mas eu queria também afirmar de que aquele ditado romano faz muito sentido aqui agora, onde diz que o verdadeiro amigo não é aquele que diz o que eu quero ouvir, mas
mas é aquele que diz o que eu preciso ouvir. E a visão do carnaval com relação à proposta espírita, a visão do espiritismo com relação ao carnaval, talvez não seja a que mais me agrade, mas é a que precisa ser dito com profunda clareza. Então, o carnaval, essa festa da carne, a gente que estava comentando que ela surgiu no mundo grego como sendo uma festa religiosa, qual é o elo perdido? Na verdade, naqueles dias, na Grécia, se pregava o hedonismo, que é uma doutrina filosófico-moral que afirmava ser o prazer o supremo bem da vida humana. Talvez aqui uma derivação do materialismo, ou então até, quem sabe, preparando o materialismo, mas fato é que acreditava-se que o prazer físico era o grande objetivo da vida. E, ora, havia ali um Deus, o Deus Dionísio, que, aonde ele era apresentado como reconhecimento pela fertilidade do solo, a fertilidade dos homens. Então, um sexo coletivo, a chamada bacanalha, onde aquela expressão era ali uma expressão religiosa. Então, o carnaval da atualidade, já com uma sociedade mais madura, continua repetindo aquelas ações, intensificando, pensando tão somente no prazer. Mas nós vamos ver que as estatísticas do pós-carnaval, infelizmente, meus irmãos, mostram para a gente um acréscimo na criminalidade. Sim, a violência, as pessoas estão incitadas, elas estão, na verdade, voltadas para a batalha, para a agressividade. Muitas vezes também crimes como estupro são normais ou comuns acontecerem durante o carnaval. Aqueles que não respeitam os limites do não de uma mulher ou de um homem, mas também os excessos. Sim, uma festa que a gente vê que a pregação é pelos excessos. Excesso da bebida, excesso do som alto, os excessos. Outras tantas vezes nós vamos encontrar, como resultado da festa do carnaval, com essa imagem de inocência, muitos abortos, porque muitas mulheres vão se perceber grávidas após um relacionamento fortuito com alguém que talvez nem tenha um conhecimento, nem saiba quem sejam, e vão optar pelo crime mais doloroso, mais cruel que pode acontecer, porque ele é feito a uma vítima que não pode se defender. E por fim, meus irmãos, a loucura que muitas vezes vai ser resultado de uma ação impensada, de uma proposta impensada, que pode fazer uma mudança profunda e radical na vida da gente. Vou dar um exemplo desse homem que vai para o carnaval, que tem sua família, tem sua esposa, tem seus filhos, uma vida equilibrada, e de repente é seduzido ou deixa se seduzir por um relacionamento fortuito, e de repente aquela cena vem à tona numa gravação de internet ou numa fotografia, e de repente aquela mulher, aquela família se desfaz, e aquele homem pode ser levado à loucura. Queria deixar aqui para os rádios ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno uma dica de livro, que é Nas Fronteiras da Loucura, Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, um livro onde nós vamos encontrar a história do Carnaval do Rio de Janeiro de 1982 e a ação de uma equipe do Espírito Bezerra de Menezes em prol de tentar amenizar a psicosfera tão difícil, tão pesada que ocorre durante o Carnaval. Mas, enfim, a festa do Carnaval, a gente tem ali por detrás dela uma ideia de impunidade, na verdade, uma ideia de libertinagem. Quando, por exemplo, externamos, ninguém é de ninguém. Meus irmãos, será que essa festa é inocente? Ninguém é de ninguém? Ninguém tem dono? Quando, na verdade, os princípios espíritas evangélicos dizem que nós somos de todos os outros. Nos pertencemos como uma grande família universal. Quando Caetano Veloso cantava em uma de suas canções, que é Atrás do Trio Elétrico, Só Não Vai, que já morreu, ele desconhecia que sim, vai os foliões desencarnados. Estão ali em busca de vampirismo, em busca de acoplados muito próximos aos foliões encarnados, receberem, sentirem as mesmas sensações que agora, sem o material, eles não podem sentir. Mas uma festa inocente. Então a gente começa a pensar, por exemplo, num dos ícones do carnaval. Um dos símbolos, Pierrot, Colombina e Arlequim.
Ora, um triângulo amoroso, uma história de sedução, de traição, uma história de sensualidade. Poderia ser essa festa uma festa inocente? Claro que ela traz em si esse enredo de arte, de cultura, e tem. Na verdade, o carnaval começou como uma festa inocente, mas à medida que ela foi ganhando adesão e que as multidões começaram a participar, os inimigos do Cristo, aqueles que ainda o têm por adversário, começaram a aproveitar dessa festa para trazer ali, através de uma comemoração, uma tragédia, uma dor. Na verdade, a gente vai perceber que durante esse carnaval, nossos jovens que sairão de casa em busca de se alegrar, poderão muitas vezes não voltar para casa. Quantas vezes colocamos uma máscara, imaginando que podemos nos divertir, mas muitos que estão à nossa volta têm outras intenções. Muitas vezes pode esse carnaval terminar com uma profunda tristeza, porque exaltamos o ego e não tivemos a atenção de nos precaver e prevenir. Então a festa da carne, essa festa que promove essa impunidade, na verdade é uma impunidade infantil. Porque, na verdade, dentro da grande lei de causa e efeito, não podemos deixar de receber os resultados das ações que praticamos. Ora, isso é uma questão óbvia. O que acontece é que nossos irmãos católicos, muito bem intencionados, desenvolveram e criaram uma ferramenta para conter essa festa da promiscuidade e instituíram a chamada Quarta-feira de Cinzas. Era uma proposta que valeu, que serviu muito, porque diminuiu os dias do carnaval. Mas a ideia era que aqueles que parassem da folia e fossem para a igreja e se banhassem com cinzas. Essa ideia vem de uma cultura dos hebreus, que quando tinham cometido um equívoco qualquer contra Deus, ou tinha se sentido que o aborreceu, eles se vestiam de trapos e se cobriam de cinzas. Mas o fato é que nenhuma cinza poderá fazer com que a lei de causa e efeito não tenha seus resultados. Então, na lei de causa e efeito, a gente colhe aquilo que semeia. Então, não é um milagre. Esse milagre de Deus limpar tudo que eu fiz no carnaval, não validar o que fiz no carnaval, não fará nenhum tipo de sentido. Porque, na verdade, nós somos cobrados da grande lei de causa e efeito pela nossa responsabilidade. Então, minha atitude diante do carnaval, mesmo que eu tenha aprendido conceitos equivocados, ela hoje, com o alerta que aqui estamos apresentando, vai fazer com que a gente se torne mais responsável. É uma fala de Jesus, onde ele afirma que a quem mais for dado, mais será cobrado. João Evangelista, ele tem uma carta escrita à igreja da Ásia Menor, na verdade, às igrejas da Ásia Menor, capítulo 2, de 15 a 17, e diz assim o texto: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Meus irmãos, esse amar o mundo aqui, todas as vezes que o mundo, a palavra mundo aparece na Bíblia, ela tem 3 sentidos. Primeiro, o planeta, o orbe. Não é desse que está sendo falado. O segundo são os habitantes do mundo. Quando a gente lembra do texto áureo da Bíblia, João 3,16, onde lá está dito que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse mundo são as pessoas. Mas aqui se refere ao comportamento mundano, aquele interesse maior pelas coisas materiais. E se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não que Deus tenha o abandonado, e nem se afastado dele, e nem desistido dele, mas somos nós que, pelas nossas próprias ações, criamos uma vibração que não nos permite sintonizar com o bem e com o amor. O texto de João Evangelista prossegue dizendo assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Essa palavra concupiscência, ela significa inclinação a gozar dos bens terrestres, particularmente os prazeres sensuais. Então, no carnaval, essa concupiscência da carne, ela é exaltada. Também como conceito de concupiscência, ganância por propriedades materiais, aspiração por satisfações sexuais. Então, é explorado na gente, no carnaval, a questão dessa concupiscência da carne,
também a dos olhos, que é muito alimentada no mundo comercial, onde muitas vezes compramos o que não precisamos, mas também a soberba da vida, essa ideia de nos sentir superiores aos outros, quando na verdade todos nós somos iguais. E isso, meus irmãos, não é do mundo, isso não é de Deus, isso é do mundo. E aí a conclusão de um evangelista é: e o mundo passa, e a sua concupiscência. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. Meus irmãos, fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós possamos ser aqueles homens que nos tornemos melhores a cada dia, que aprendamos a lei do amor, que aprendamos o respeito pelos outros, os limites, e que externemos por meio da concórdia, da união, da gentileza, do carinho, do respeito, todo o amor que o Senhor tem nos ensinado. João Evangelista, mais uma vez, nessa mesma carta já citada, ele faz menção no capítulo de número 2, versículo 6, quando ele diz que aquele que diz que está nele, em Jesus, também deveria andar como ele andou. Meus irmãos e minhas irmãs, será que nós temos sido coerentes? Será que nós temos sido coerentes com a proposta que pregamos? Será que nós, de fato, amamos a Jesus? Sim, porque quando Cristo nos ensinou a amar, nos falou do amor, ele deixou-nos um parâmetro de autoavaliação, para sabermos se amamos de fato, se o amamos ou não de fato. E o parâmetro se encontra no Evangelho de João, no capítulo número 15, quando nos foi dito que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Será, meus irmãos e minhas irmãs, que amamos a Jesus? Sim, porque lá no sermão chamado profético, o Cristo teria nos dito, capítulo 24 de Mateus, versículo 12 e 13, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Quantas anda o meu amor para Jesus? Será que eu tenho coragem de abrir mão de mim para poder amar a Jesus, provar da conta do meu amor? Sim, porque o texto prossegue dizendo: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A ideia de permanecer com Deus, fazendo sua vontade até o fim, como sendo a possibilidade real de construir a verdadeira felicidade. O João Evangelista nos convida, então, se dizemos que estamos nele, devemos andar como ele andou. Será que o carnaval, o ambiente carnavalesco, seria um bom local para a gente poder estar durante o carnaval? No livro chamado Veredas Familiares, o espírito Teresa de Brito, no capítulo chamado Folias do Momo, por meio da psicografia de Raul Teixeira, nos avisa, nos alerta dos perigos que está o que ele chama de mar de fluidos deletérios. Mergulhados naquela psicosfera, somos assediados pelas ondas do mal e muitas vezes fraquejamos e temos uma conduta incoerente. Conduta essa que pode, muitas vezes, gerar um mau testemunho, porque atraímos entidades que veem o nosso interesse e muitas vezes essas entidades podem se acoplar, se aproximar e criar uma vibração de dificuldades para cada um de nós. Na verdade, essa proposta, a gente entende, a gente lembra daquela passagem do Livro dos Espíritos, na questão 671, onde ali Allan Kardec conversava com os benfeitores espirituais da equipe do Espírito de Verdade e indagava sobre a questão das guerras santas. E lá eles respondem a Kardec e no final da resposta dizem que como quererias que os homens crescem na doutrina que pregais se a desmentis com vossos próprios atos? Será que a minha postura diante do carnaval, ela prova, ela me mostra o amor por Jesus e me dá a oportunidade de ser um discípulo que testemunhe? Será que a minha ação, o meu modo de agir, foge ao padrão proposto por Jesus? No livro de Lucas, capítulo 9, versículo 23, lá no começo do ministério do Senhor, ele teria estabelecido um padrão de conduta para os seus seguidores. Padrão esse que no final do ministério, no livro de João, capítulo 13, versículo 35, ele teria nos dito que os seus discípulos seriam reconhecidos por muito amar. No entanto, meus irmãos, lá em Lucas 23, Lucas 9, 23, ele diz assim: e dizia a todos, se alguém quer ouvir, se alguém quer vir após mim, perdão, meus irmãos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, vem
e siga-me. Meus irmãos, querer vir. Uma escolha, uma decisão que vai implicar, talvez, em levar a cruz. Levar a cruz aqui pode ser levar a minha cruz pontual, uma cruz financeira, uma cruz familiar, uma cruz física, mas há uma cruz que é comum a todos nós, aquela cruz da evolução moral, onde algumas vezes, para provar a nossa fidelidade a Deus, vamos ter que desagradar a nós mesmos para poder agradá-lo. Quantas vezes nossas inclinações morais nos querem levar para um festejo de libertinagem, mas ao convite de Jesus a nos mantermos reclusos, pensando em amor e vibrando em amor, para que a essa energia se some de outros tantos para amenizar a psicosfera tão pesada do período de carnaval. Será que seria a decisão mais sábia a tomar? Qual das duas propostas? Mas se alguém quiser vir, é uma escolha. E dizia a todos, meus irmãos, o Evangelho de Jesus não é para alguns, ele é para todos. Embora muitos dos todos não vão entender, não estão prontos ainda para o desafio. Mas o desafio do Evangelho também é para ele. Que no momento mais adequado, após algumas encarnações, vários embates, ele vai se abrir para a realidade espiritual. No entanto, é preciso negar-se a si mesmo. Allan Kardec, nesse processo, ele vai nos lembrar, em vários momentos da literatura espírita, de que o nosso pior problema chama-se orgulho e egoísmo, o que ele vai chamar de chagas da humanidade. Meus irmãos, será que estamos dispostos a abrir mão de nós mesmos para seguir a Jesus? Há uma fala que foi atribuída ao benfeitor espiritual Emmanuel, que na verdade não pertence a Emmanuel, mas deveria pertencer, porque é uma frase construída em cima do pensamento de Emmanuel no livro Há 2000 anos, e numa lição de Emmanuel no Vento de Luz, que me foge agora aqui qual é a referência. Mas Emmanuel vai dizer que instantes de vigilância podem gerar ou podem produzir séculos de sofrimentos. Meus irmãos e minhas irmãs, será que a minha escolha para participar dos festejos carnavalescos não deveria ser repensada? Será que essa energia que é tão trabalhada no espiritismo de um carnaval como sendo um local de risco para cristãos, será que eu não deveria repensar a minha posição? Eu disse aqui ao longo do trabalho de que eu não quero atrapalhar o carnaval de ninguém, mas nós temos a obrigação de dizer dessa dificuldade espiritual que o festejo carnavalesco apresenta para a gente. Algumas vezes até a própria sintonia, mesmo que à distância. E nós muitas vezes somos exemplos disso. Estamos descansando numa casa de praia, por exemplo, e resolvemos assistir passar o trem elétrico. Muitas vezes voltamos. Isso pode ser testemunhado, muitos de nós, com desconforto, uma dor nos ombros, e imaginamos ter sido um torcicolo, quando na verdade, ali, mergulhados naquele mar de influências, fizemos sintonias com entidades ainda menos evoluídas que nos acompanharam. E agora emanam um campo vibratório de sofrimento, de infelicidade, que transpassa para o nosso campo vibratório pessoal. Então a ideia é da gente ficar atento aos festejos do carnaval, negar, combater em nós mesmos essa ideia de inocência e vigilante. Entender que temos que cumprir as leis de Deus como cristãos que somos. Talvez a ideia fundamental para eu decidir o que faço, então, com o meu abadá ou com os ingressos para o carnaval, seria que eu me perguntasse, essa atitude é de amor? Ela vai unir as pessoas? A minha proposta, mesmo que seja honesta, de diversão, será que eu não estarei me expondo a dificuldades imensamente grandes? Respondidas as indagações, cabe a cada um de nós, portadores de livre-arbítrio, escolher. Mas fica aqui, em nome da Web Rádio Ser Fraterno, as nossas informações trazidas pelo Espiritismo, nos convidando efetivamente a assumirmos as responsabilidades diante
dos fatos que nós escolhermos, lembrando que diante da lei de causa e efeito, todos nós somos responsáveis pelas ações que cometemos. E a lei de causa e efeito é aquela que diz respeito ao retorno em forma de colheita da semeadura que fizemos. Talvez, para concluir os minutos que me restam, eu pudesse trazer aqui a fala de Jesus. Aquela fala de Mateus 7,12, onde ele vai dizer que assim como quereis que os homens os façam, assim fazei vós também a eles. Então, se eu quero tranquilidade, equilíbrio, se eu quero paz, se eu quero harmonia, eu preciso semear harmonia no coração daqueles que estão à minha volta. Então, a gente se despede aqui dos ouvintes da Web Rádio Ser Fraterno e, sem nenhum tipo de ironia, claro, desejando a todos um feliz carnaval. Que o seu carnaval seja um carnaval de muita luz, de muita paz, de recolhimento, onde você possa efetivamente ler um livro, estar com a família, descansar, relaxar um pouco, mas lembrando que o festejo, por si só, encerra em si uma zona psicológica, uma atmosfera extremamente perigosa. Fica como dica de leitura, já citado no livro Nas Fronteiras da Loucura, onde Manuel Filomeno de Miranda vai narrar esse perigo de maneira muito detalhada. Ainda dá tempo de lermos o livro. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, nos dê forças para seguir adiante em nossa caminhada e nos ajude a ter sabedoria, discernimento e esse equilíbrio que Paulo de Tarso chamaria de ser parte do fruto do Espírito, quando ele chama de autodomínio, quando ele chama de nós podermos exercitar e exercer em nós mesmos o direito de escolha, mas procurando entender que muitas escolhas que fazemos não são as melhores e nos forçar a fazer a escolha correta. Então, que Deus nos abençoe a todos, muita paz, muita luz em nossos corações. Continue conosco na Web Rádio Ser Fraterno. Forte abraço.